Bom, então na verdade eu pedi para focar em duas áreas, falar de dois assuntos principais, que seria anemia sideroblástica ligada ao X, porfiria eritropoética congênita, que é uma porfiria eritropoética. A gente tem outras porfirias eritropoéticas, mas elas vão ter aulas específicas, tá? Isso aqui vocês estão cansados de saber já, o que é porfiria, geralmente relacionado a uma deficiência enzimática, com exceção da cutânea tarda, que pode ser adquirida. Isso aqui eu acredito que vocês devem ter visto hoje de manhã, que é justamente toda a biossíntese do M, passando pelas várias etapas. E vamos focar um pouco aqui nessa primeira etapa aqui. Então essa primeira etapa é a transformação então de dois aminoácidos, glicina e succinilcoenzima A, em ácido aminolevulínico, tá? Isso é feito por uma enzima chamada alacintase, e essa é a enzima que ela é limitante da via, certo? Então, geralmente, por exemplo, o M ele funciona justamente inibindo a alacintase, mesma coisa a glicose. Mas a gente tem dois tipos de ALA, a gente tem a alacintase 1 e a alacintase 2. A alacintase 1 ela está presente em todos os tecidos e essa está relacionada mesmo com a porfiria, crise de porfiria, enfim. A alacintase 2 ela é específica para eritrócitos e o gene dela está na região, está no cromossomo X, e a deficiência enzimática dela é que leva a anemia sideroblástica ligada ao X. Então esqueçam por um minuto porfiria, vamos focar então aqui no defeito da alacintase 2, que é específico do eritrócito. Então a anemia sideroblástica ligada ao X é um dos tipos de anemias sideroblásticas congênitas, a gente tem vários tipos. Então você tem por deficiências mitocondriais, você tem anemias sideroblásticas isoladas, você tem anemia sideroblástica ligada com outras síndromes clínicas. Então você tem uma síndrome que é sideroblástica mais ataxia, que é uma doença mitocondrial. Enfim, tem várias outras. E o que a gente sabe que o achado morfológico de um sideroblasto, ele na verdade significa um acúmulo de ferro na mitocôndria. Isso pode ser tanto por uma produção insuficiente de protoporfirina para utilizar o ferro, ou pode ser até mesmo algumas falhas na função mitocondrial que acabam levando a esse depósito de ferro. Quando a gente está falando de anemia sideroblástica ligada ao X, a gente está falando então de mutações no locus da alacintase 2, e a gente tem várias mutações descritas. A gente tem desde mutações descritas no domínio catalítico, que é a grande maioria dos casos. A gente tem mutações nos genes promotores, enfim. É uma doença clinicamente mais ou menos homogênea, mas geneticamente bem heterogênea. Como eu falei para vocês, o ALA2 é a primeira enzima da via, e é interessante que para o ALA2 funcionar, a ALAS2 funcionar, ela precisa de um cofator, que é a vitamina B6, tá? Na verdade, a forma ativa da vitamina B6, que é o piridoxal 5-fosfato. Isso, obviamente, isso é expresso apenas nas células eritróides. Então, quando você tem mutações na ALAS2, você pode ter dois problemas em si. Você pode ter uma diminuição da atividade da enzima, ou seja, a enzima para de funcionar, ou essa enzima para de se ligar ao cofator. Então ela tem uma dificuldade em se ligar ao cofator, que é justamente a piridoxal fosfato. Isso é o que mostra que algumas anemias sideroblásticas podem ser tratadas com vitamina B6. Então você aumenta a oferta de piridoxina, você consegue superar exclusivamente nessas mutações que estão relacionadas com a ligação. Então isso aqui é só um esquema de raciocínio, mostrando que a deficiência da ALAS2 pode levar a anemia sideroblástica, mas ela requer vitamina B6, então você pode utilizar a vitamina B6 como tratamento. Para quem não é hematologista, porque não vê lâmina, isso aqui é um sideroblasto em anel, você vê, isso é uma coloração para ferro, você vê formando esses vários pontos de ferro, formando como se fosse um anel ao redor do núcleo. Isso é o sideroblasto em anel. Tá? Então, qual que é o quadro clínico desses pacientes? Então, esses pacientes têm uma anemia congênita, isso é uma doença genética, isso é uma anemia congênita. E que a característica é ter um ferro aumentado, geralmente a ferritina está aumentada, mas com uma saturação normal. Tá? E, obviamente, quando você faz a pesquisa na medula óssea, você acha esse sideroblasto sem anel. Isso mais ou menos fecha o diagnóstico.
qual que é o tratamento? Além do tratamento de suporte, de transfusão, tudo, a gente deve tentar a vitamina B6. Porque em alguns casos, não é todos, você pode atuar nessa mutação que está relacionada com a deficiência de ligação com o cofator. Bom, então vou falar um pouco agora de porfiria mesmo. E eu vou falar da porfiria eritropoética congênita, que é talvez a mais emblemática das porfirias. É o que tem mais, é um quadro clínico mais grave, é o que se tem mais, as pessoas mais se falam, inclusive em relação à parte não médica das porfirias, né? Então, a gente sabe que as porfirias são historicamente classificadas em 2 grupos, vocês já viram isso hoje, agudas e cutâneas. Algumas agudas podem ter manifestações cutâneas, e a gente também divide ela em relação ao local de produção de porfirina. Você pode ter as hepáticas e eritropoéticas. Tá? Eritropoéticas a gente tem 3. Hoje eu vou falar só da congênita eritropoética, mas a gente vai falar das outras 2. E também a gente pode fazer uma classificação genética dela. Então você tem as autossômicas dominantes, você tem as porfirias recessivas raras, entre elas a porfiria congênita eritropoética, e a própria porfiria eritropoética é uma salada de mista genética, que amanhã eu vou falar para vocês. Bom, em relação às porfirias cutâneas, também vocês já viram falar isso hoje. O que ocorre é um acúmulo de metabólitos que são excitáveis à luz. No momento que existe essa excitação, existe a liberação de radicais livres. A gente tem as formas adquiridas, que a Fátima já falou, da porfiria cutânea tarda, e tem as formas congênitas. O que é muito importante quando você fala em porfiria cutânea é você delimitar clinicamente se isso é uma lesão bolhosa ou uma lesão não bolhosa. Por quê? Porque existe um único tipo de porfiria que dá lesão não bolhosa, que é a protoporfiria eritropoética. Todas as outras dão lesões bolhosas. 2 são muito... a sensibilidade começa na infância, e uma, que é a porfiria cutânea tarda, que começa no adulto. Então, só com isso, bolhosa e não bolhosa. E quando começa, você já conseguiu mais ou menos matar um pouco as porfirias cutâneas. E eu vou falar um pouco agora, então, da congênita eritropoética. Na verdade, o defeito na porfiria congênita eritropoética é na uro-3 sintase. Esse é o processo que é feito. Então, hidroximetilbilano, ele sofre a ação da uro-3 sintase, e quando na ausência dessa enzima, o próprio hidroxibilano ele cicla não enzimaticamente, produzindo copro. Por que isso é importante? Porque na deficiência dessa enzima você vai ter aumento de uro e de copro. Tá? A gente tem então 2 formas do oroporfirinogênio 3 sintase, um housekeeping, então são todos os tecidos, e uma forma eritroide. E a deficiência disso leva então à porfiria congênita eritropoética. Essa é a parte mais do Charles que a minha, eu vou tentar não falar muita besteira, mas a porfiria congênita eritropoética, esse é o gene dela, é uma forma autossômica recessiva, e a gente tem mais de 25 mutações descritas, ou seja, não existe um hotspot preferencial para essas mutações. 30% das mutações são nesse gene C73R, esse tipo de alteração, C73R. Isso geralmente em homozigose são as formas mais graves, que você vai ter menos de 1% da atividade. Tá? Como eu falei para vocês, como você tem vários tipos de mutações e podendo ser em homozigose e heterozigose, você vai ter quadros clínicos bem distintos. Você tem quadros bem graves, que são praticamente incompatíveis com a vida, com hemólise severa, hidropsia fetal. Você tem um quadro típico, que é o que eu vou mostrar para vocês, que é a criança que começa com fotossensibilidade desde o nascimento. E você tem até quadros mais brandos. Quando eu estava nos Estados Unidos, com o Dr. Anderson, a gente pegou um caso que parecia muito cutânea tarda, com lesões bolhosas, uma mulher de mais ou menos 30 anos. Quando foi fazer o teste genético e a pesquisa bioquímica, por surpresa, era uma congênita eritropoética. Então você tem esses quadros mais brandos, mas são mais raros. O importante da porfiria eritropoética congênita é que, além do quadro cutâneo, você também tem outras repercussões hematológicas, como anemia hemolítica e hiperesplenismo. Bom, o epônimo para a porfiria eritropoética congênita é a doença de Gunter. Como eu falei, a forma mais grave de porfiria cutânea. Presença de lesões que são extremamente mutilantes. Então, essa é a criança que
geralmente o que chama a atenção, a criança que nasce, inicialmente eles acham que é hiperbilirrubinemia do recém-nascido. Geralmente existe uma história que as pessoas não prestam tanta atenção na hora, mas depois elas contam de que existia uma fralda com a urina um pouco mais avermelhada, ou a urina manchava o tecido, certo? E geralmente o pediatra põe ela para tomar um banho de sol, e quando toma o banho de sol é que realmente faz o diagnóstico, porque a criança realmente abre um quadro de fotossensibilidade muito importante. Então isso aqui é uma foto que eu peguei num artigo mostrando justamente uma criança, esse aqui não é recém-nascido, é um pouquinho mais velho, mas já com lesões bastante extensas e mutilantes relacionadas à porfiria. Isso aqui é de uma paciente minha, eu tive uma única paciente com essa doença. E o que eu queria chamar a atenção aqui é que, além do diagnóstico clínico ser fácil nesse tipo de porfiria, então é muito difícil você errar que seja ou uma congênita eritropoética ou uma hepatoeritropoética. Dividi-las é um pouco mais difícil. Mas o que chama a atenção é que a excreção de porfirinas aqui ela é muito maior do que em qualquer outra porfiria. Então, por exemplo, porfiria cutânea tarda, você vai ter 1.000, 2.000. Essa minha paciente tinha 16.000 de porfirinas excretando. Enfim, é muito mais fácil fazer. Você tem, então, uma excreção maciça de porfirinas com predominância de uro e copro 1. Tá? Esse é o diagnóstico laboratorial dessa porfiria. Aqui é na urina, porfirinas totais. E aqui o que eu chamo a atenção é o seguinte. Esse foi um caso que eu mandei tudo para fora, que é para mostrar a importância de você mandar tudo quando você tem um caso um pouco mais complicado. Esse caso eu fiz questão de documentar bem porque a gente foi fazer um transplante de medula para ela. Então eu resolvi mandar tudo para fora. Então assim, você vê que no eritrócito fica muito claro o predomínio entre ser uroporfirina 1 e coproporfirina. No plasma, não sei, na urina, não sei por que tinha transfusão, ela era cronicamente transfundida, já apareceu algumas outras coisas que confundiram, entendeu? Então, às vezes, quando você está na dúvida, aproveita, pega tudo e manda tudo para fora. Você manda a urina, volta um resultado que chega no meio do caminho, a gente acha, né, que quando a gente pede o exame, vem assim, 100% uma coisa, 100% outra coisa. Isso aqui não é a verdade aqui. Às vezes você vê, então, por exemplo, aqui tinha, por exemplo, um pouco aumentado algumas... E também foi spot aqui, isso aqui foi um erro meu, mas é muito difícil mandar 1 litro de urina para fora. Mas isso aqui gerou uma certa dúvida, a gente teve que acabar tendo que mandar a amostra para poder depois confirmar. Bom, qual que é a fisiopatologia de todas as porfirias cutâneas? É isso aqui, você tem um acúmulo de porfirinas, quando elas passam nos capilares da pele, elas sofrem a ação da luz, isso leva a uma excitação do anel tetrapirrólico, liberação de radicais livres, e isso leva, então, obviamente, à lesão tecidual. No primeiro momento, você tem uma lesão endotelial, isso pode formar bolhas ou pode não formar bolhas na protoporfiria eritropoética. Você tem uma degranulação de mastócitos, então você vai ter edema, você vai ter vermelhidão. E com o passar do tempo, essa lesão crônica começa a levar a uma inflamação crônica. E é aí que você começa a ter, então, os sinais de inflamação crônica de pele. Então você tem hipertricose, você tem o que a gente chama de paquidermização da pele, que a pele fica um pouco mais grossa. E obviamente nos casos mais graves você pode até mesmo ter mutilação. Geralmente essa mutilação, além obviamente da fotossensibilidade, está relacionado com infecção. Então o paciente que forma uma bolha, infecta, depois infecta de novo. Isso, obviamente, pode ir levando à piora desse quadro cutâneo e, posteriormente, à mutilação. Esse é um paciente mais conhecido de porfiria eritropoética congênita, que é o Matthews Petrie. Esse era um paciente, ele é um dos primeiros pacientes que foi descrito pelo Gunter. Esse aqui é a urina dele. Ninguém mostrou a foto da urina dele. Esse não tinha. Pô, deu um trabalho achar essa foto. Bom, enfim, qual que é o aspecto cutâneo, então, da porfiria eritropoética congênita? Então, o que eu falei para vocês, são lesões mutilantes. Geralmente, na idade adulta, as lesões são extremamente graves. A gente foi agora no último encontro de porfiria e uma das pessoas que estava no encontro de pacientes tinha porfiria congênita eritropoética. É uma coisa chocante mesmo. Então, você tem
amputação de dedo, perda de orelha. É óbvio, como eu falei para vocês, existem formas mais brandas. Isso aqui é uma paciente da... Oi? Então, esse paciente aqui, o Petri, ele era chamado de... Como que eles chamavam? De leproso do sangue, alguma coisa assim. Justamente pelas lesões. Mas eu não acho que confunde muito, não. Uma coisa que a gente vê bastante é que, assim, o local que a gente pega mais sol é nariz e mãos. Então, e orelhas. Então, o predomínio das lesões são em orelhas, mãos, as lesões mais mutilantes, orelha, mão e o nariz. Geralmente, esses pacientes, às vezes, acabam até ficando sem o nariz. Essa paciente do encontro de pacientes, ela não tinha nariz, ela tinha só o buraco aqui. Bom, no Brasil, eu sei de 2 casos. Esse aqui eu acabei tirando a tarja do olho, para vocês verem as lesões, porque estava atrapalhando para ver. Essa é a paciente que a gente viu no hospital. Era uma criancinha de 4 anos de idade. Quando ela chegou, ela já tinha alopécia por causa das lesões de pele, extensas lesões bolhosas aqui, já tinha amputamento de falanges e tinha, se você reparar na orelha, a orelha bem machucada também. Então, ela era do Alagoas, cara. Ela era do Alagoas, nasceu lá, ficou perdida. Aí alguém um dia fez uma boa ação, levou ela para o Rio de Janeiro. Aí chegando no Rio de Janeiro já com 3 anos, já extremamente mutilada, mas o que dominava aqui no quadro dela era o quadro hematológico. Ela era dependente de transfusão, tinha um baço gigantesco. Então eles demoraram um tempo para dar uma estabilizada e mandaram para a gente. E aí a gente fez o transplante. Tá. Bom, outra coisa que chama atenção, que ajuda bastante no diagnóstico, é que a deposição da porfirina em todos os tecidos, inclusive osso, inclusive dente. Então esses pacientes realmente eles têm o dente bem escurecido. É muito fácil, você bate o olho e você consegue fazer esse diagnóstico olhando para o paciente. Tá? E obviamente se você quiser usar uma luz fosforescente, isso vai ficar mais claro. De novo, o depósito de porfirina em todos esses tecidos são fotossensíveis. Uma das complicações graves que a gente tem são as lesões oculares, porque isso também está exposto à luz, então você tem lesões de retina graves que podem inclusive levar à cegueira. O paciente ele praticamente não sai ao sol, ele aprende a não sair no sol por causa das lesões, por causa da dor. Então esses pacientes geralmente evoluem com osteoporose bem precocemente, então existe uma recomendação de você repor vitamina D para esses pacientes. O manejo geral do paciente com porfiria congênita eritropoética, número 1 é proteção da luz. Mas aí proteção da luz é proteção da luz de verdade. Tá? Então, essa aqui é uma foto que eu achei num depoimento muito interessante de uma mulher que tinha porfiria congênita eritropoética e ela passeando na praia com a família. Então, essa é a irmã normal dela, essa aqui é ela dentro da roupinha dela protegida da luz. Existe alguma coisa em relação a usar protetores solares opacos, que são tipo aqueles jet bronze da vida, mas isso não é uma realidade nossa e isso provavelmente não tem muita eficácia. O que eu achei interessante também é que a luz fluorescente geralmente é pior para esses pacientes, então eles pedem para trocar dentro da casa para a luz incandescente, que existe uma menor exposição à luz solar, e você vai repor a vitamina D. Em relação à anemia, esses pacientes eles realmente evoluem com anemia hemolítica, geralmente grave, com necessidade transfusional. Isso ocorre, é um mecanismo fisiopatológico um pouco, não se sabe muito. Existe, obviamente, um acúmulo de uroporfirinogênio dentro da hemácia, e isso na fase intramedular já leva à eritropoese ineficaz. E também existe hemólise, obviamente, quando essa hemácia passa e sofre a ação da luz. Então, é um mecanismo dual. Você tem a hemólise crônica leva a esses quadros de esplenomegalia e isso, consequentemente, acaba levando a outras citopenias. Essa paciente que eu vi, que eu mostrei a foto, ela já tinha plaquetopenia, já tinha um pouco de neutropenia justamente por causa disso. Em relação ao manejo disso aí, algumas coisas muito interessantes. Então, a primeira coisa é tentar fazer um feedback negativo, que a gente não consegue fazer com a hematina. A hematina é muito bom para as hepáticas, não para as eritropoéticas. Então, uma das tentativas é você suprimir a eritropoese com transfusão.
Então você pode politransfundir esses pacientes para que você coloque a eritropoese dele no nível mais baixo possível. Isso obviamente tem uma série de complicações, sobrecarga de ferro, etc. Mas é uma tentativa. Para os pacientes que estão evoluindo com outras citopenias, você pode fazer esplenectomia. Essa paciente que eu vi, ela era esplenectomizada. E o que chama atenção, que eu vou falar um pouco para vocês, eu acho que eu coloquei aqui. Quem é hematologista aqui sabe, Velcade, bortezomib é um inibidor de proteassoma. É um remédio que a gente usa para mieloma múltiplo. O proteassoma ele é o sistema de dentro da célula que digere todas as, que destrói todas as coisas. É como se fosse a lixeira dentro da célula. E o bortezomib é um inibidor desse proteassoma. Por que eu estou falando isso? Eles acharam 2 tipos de mutação, aquela C3-7R, não é? C73R, e uma outra mutação que, na verdade, a atividade da enzima é normal. Mas essa enzima ela tem uma conformação diferente e ela acaba sendo degradada mais rápido. E ela é degradada justamente pelo proteassoma, certo? Então, você pode usar bortezomib, isso já tem estudo em rato e já tem alguns relatos em homens, em humanos, mostrando que o bortezomib pode inibir então a degradação dessa enzima. São 2 mutações apenas que são sensíveis, mas com isso você consegue melhorar, inclusive melhorar a parte cutânea, mas a parte hematológica é a primeira que responde. E é isso, eu deixei, porque eu tenho uma outra aula para falar de terapias alternativas, e uma manhã também para falar de transplante. Então a parte de transplante para porfíria eritropoética congênita eu vou falar junto com a parte para dar uma acelerada. Vou falar junto com a parte de protoporfíria eritropoética, mas guardem isso, cenas do próximo capítulo, tá? Vai ter transplante aqui no meio.